Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É basicamente um carrossel de imagens, onde nós temos um botão próximo aqui, que se eu clicar, ele me exibe o próximo slide. E agora eu tenho o botão de anterior aqui, onde eu posso voltar. E se eu quiser ir para os outros, eu também posso. Portanto, esse vai ser o projeto que nós vamos construir agora. Então, para começar, eu tenho aqui o meu editor de códigos, que é o VS Code, e nele eu tenho uma pasta aberta chamada Carrossel. É nela que nós vamos construir o nosso projeto. Para começar, eu vou criar um arquivo chamado index.html, e aqui dentro desse arquivo, eu vou criar uma estrutura básica de código HTML. O título da página vai ser Carrossel. E aqui dentro do body, eu vou criar uma div com a classe container carrossel. Dentro dela, nós teremos uma div com a classe slide. É dentro dessa div aqui onde nós teremos a imagem, né, para o primeiro slide. Então aqui eu vou escrever aqui, vou criar um elemento img para criar uma imagem. O atributo src vai ser igual a ponto barra img-1.jpg. Esse aqui é o nome da imagem que eu quero exibir. Ela ainda não existe aqui na nossa pasta, mas eu vou pegar ela aqui e vou mover ela para cá. Vou colar aqui da minha outra pasta aqui. E se você quiser baixar essas imagens que nós vamos utilizar nesse projeto, você pode fazer isso no repositório do projeto, lá no GitHub. O link está aqui na descrição. Portanto, essa imagem aqui vai ser exibida. E nós teremos a classe imagem slide. E embaixo dessa imagem nós teremos um cabeçalho nível 1 com o texto 1 para indicar que é o primeiro slide. Para o segundo slide, eu vou ter uma div com a classe slide. Ela vai ter um cabeçalho nível 1 com o texto número 2. Eu vou ter um terceiro slide com o cabeçalho nível 1 com o texto 3. E por fim, eu terei um quarto slide. E aí aqui dentro eu terei outra div. Dentro dela nós teremos um elemento imagem com o atributo src igual a ponto barra pessoa1.jpg. E aí eu vou pegar essa imagem aqui só um momento. E vou colocar aqui. Essa imagem também vai estar lá no repositório do projeto. Essa imagem vai ter uma classe igual a imagem pessoa. Embaixo da imagem nós teremos um cabeçalho nível 4 com o texto Suzana Silva. E um cabeçalho nível 1 com o número 4. E por fim, fora aqui do container de carrossel, eu vou ter uma div com a classe container botões. E dentro dessa div eu terei dois botões. Tipo botão, button. E a classe vai ser classes diferentes. Então deixa eu copiar aqui, vai ser dois botões. O primeiro vai ter o texto anterior e a classe botão anterior. E o segundo aqui vai ter o texto próximo e a classe botão próximo. Portanto, essa é a estrutura básica do nosso site.
eu vou ativar a minha extensão Go Live para a gente poder ver essa página. Eu vou copiar aqui o endereço que foi aberto e vou abrir aqui no meu outro navegador para a gente poder visualizar. Portanto, nós temos aqui a imagem do primeiro slide e a imagem do quarto slide. Vamos agora então criar os estilos CSS. Portanto, eu vou criar um arquivo aqui chamado estilo.css. E aqui eu criarei os seguintes estilos. Primeiramente, eu vou importar uma família de fontes, que vai ser as fontes Open Sans e Roboto. Em seguida, para todos os elementos da página, eu quero margem 0 e padding 0 e border sizing box sizing igual a border box. Deixa eu minimizar aqui para a gente poder ver as alterações que a gente está fazendo. Aí aqui eu vou digitar para tag body, que é o corpo da página, eu terei uma família de fonte, font family, igual a Open Sans, ou sans serif, se não estiver disponível. Para o fundo, background, eu quero esse tom de cinza. Para a cor do texto, eu quero esse azul marinho. Para a altura da linha, line height, eu quero 1.5. E para o tamanho da fonte, font size, eu quero 0.875 rem. Eu vou salvar. E agora nós vemos... esses estilos não foram aplicados, mas é porque nós precisamos conectar o arquivo CSS ao arquivo HTML. Portanto, deixa eu fazer isso. Aqui dentro da tag head, eu vou criar uma tag link, especificando que a relação entre os arquivos é de style sheet e que o arquivo que eu quero conectar é estilo.css. Portanto, agora nós temos algumas daquelas regras sendo aplicadas. Essas regras aqui, né? Todas essas aqui. Em seguida, para o elemento H1 e para o elemento H4, eu quero espaçamento entre as letras, letter spacing igual a 125 rem. Text transform, transformação do texto. Eu quero capitalize, primeira letra maiúscula. A altura da linha, line height, eu quero 1.25. Margem na parte de baixo do elemento, margin bottom, eu quero 0.75 rem. Família de fonte, font family, eu quero Roboto ou sans serif. Portanto, agora nós temos... Nós temos essas regras sendo aplicadas. Em seguida, para o elemento H1, eu quero o tamanho da fonte, font size igual a 3 rem. Para o cabeçalho H4, eu quero o tamanho da fonte igual a 0.875 rem. Para quando a tela do usuário, para quando a mídia do usuário for uma tela e largura mínima, min width, for 800 pixels. Eu quero que o cabeçalho H1 tenha tamanho da fonte, font size igual a 4 rem. Eu quero que o cabeçalho H4 tenha tamanho da fonte, font size igual a 1 rem. Para o body, eu quero tamanho da fonte igual a 1 rem. E para o cabeçalho H1 e para o cabeçalho H4, eu quero tamanho, altura da linha igual a 1. Vou salvar. E aí, se a gente estender aqui, depois de 800 pixels,
os tamanhos das fontes são alterados, né? É isso que causa aquelas regras de estilo baseadas no tamanho da tela. Agora a gente vai criar as regras de estilo que vão criar o design aqui do slide, né? Então eu vou definir aqui, ó, container, a classe container carrossel. Eu vou ter aqui, ó, borda vai ser igual a 5 pixels de largura, vai ser uma borda sólida com a cor azul bebê. A largura eu quero que seja 80% a largura da tela do usuário. A margem eu quero que seja 0 verticalmente e automática horizontalmente. E aí, se salvar, a gente começa a ver os slides tomando forma, né? Em seguida, eu vou definir a altura height igual a 40% a altura da tela do usuário. E aí, portanto, agora nós temos um slide que é 40%, como a gente pode ver aqui, ó, que é indicado aqui pela borda, né, azul. No caso, a imagem do slide ela tá transbordando, mas daqui a pouco nós vamos aplicar regras de estilo à imagem para que ela fique encaixada aqui dentro do slide, né? Largura máxima, max width, vai ser 80 rem. Posicionamento vai ser relative, position relative, relativo a si mesmo, né? Curvatura da borda, border radius, vai ser igual a 0.5 rem. Transbordamento, overflow, vai ser escondido, hidden. Isso vai fazer com que os elementos filhos do container carrossel que transbordarem, como a imagem, por exemplo, né? Overflow significa transbordar. Os elementos que transbordarem, ou seja, que forem exibidos ultrapassando os limites do componente, que é o caso da imagem aqui, né? Ele vai ser escondido, hidden. E aí, se eu salvar, a imagem fica contida aqui dentro do slide. Margem no topo, eu quero 4 rem. E aí, para a classe slide, que vai ser cada um dos slides, né? Eu quero position relative, posicionamento relativo. Largura, eu quero que seja 100% a largura do container carrossel. Altura, height, eu quero que seja 100% a altura do container carrossel, né? Que é o componente com a borda aqui, né? Que é isso aqui. Aí, no caso, os elementos que tem a classe slide, que são os 4 slides, né? Eles vão ocupar 100% da altura e da largura do container. O fundo eu quero que seja um cinza bem escuro. A cor do texto eu quero que seja branco. Modo de display, grid, eu quero que seja... Modo de display eu quero que seja grade, né? Display grid. Posicionar itens, place items, eu quero que seja centro. E aí, se eu salvar... Transição, eu quero que seja para todos os efeitos. Duração de 0.25 segundos. E modo de transição, eu quero que seja easy in, out. Isso aqui vai fazer com que a transição, né, o efeito seja mais rápido, seja mais devagar no começo, e aí no meio da transição ele acelera um pouco e no final ele desacelera. E alinhar texto, text align, eu quero que seja centro. Em seguida, eu vou definir aqui, ó, para o elemento imagem, eu quero display block. Para a classe imagem slide, eu quero altura igual a 100%. E object
fit, a palavra object significa objeto, fit significa encaixar. E aí, para essa propriedade, object fit, eu quero o valor cover. Isso aqui basicamente vai fazer com que a imagem ela seja redimensionada aqui no elemento pai dela, para que a imagem, ao invés de exibir o topo esquerdo da imagem, né, porque o resto da imagem foi cortado, e aí deveria estar exibido aqui, né, teria que ter mais imagem aqui, né, nessa área aqui que está branca, mas foi cortado porque a gente definiu overflow hidden, né? E aí como os elementos em CSS, por padrão, eles ficam alinhados ao topo e à esquerda, aí a imagem ela é exibida assim, né? É essa seção, a seção superior esquerda da imagem que fica exibida aqui, o resto foi cortado. Mas aí se a gente definir object fit cover, a imagem ela vai cobrir o elemento pai mais centralizada. E aí se eu salvar, peraí, imagem slide, e aqui imagem slide. Tá certo, mas falta algumas regras de estilo aqui pra gente ver isso aqui em ação. Falta mais algumas regras de estilo que a gente vai determinar aqui. Peraí, deixa eu remover esse... Deixa eu comentar aqui esse overflow hidden, só pra gente visualizar os outros slides, né? Porque até então a gente está visualizando apenas o primeiro. Portanto, temos o slide 1, que é o da imagem de mar. Nós temos o segundo slide e nós temos o terceiro slide e o quarto slide aqui. E aí vai ter uma regra de estilo que vai fazer, ao invés deles ficarem empilhados em uma coluna, vai fazer ficar um do lado do outro horizontalmente, para que depois a gente crie o efeito de alternar entre eles, né? Em que eles vão se movimentar para a esquerda ou para a direita. Deixa eu checar aqui. Vamos lá. A próxima regra de estilo que a gente vai definir vai ser a seguinte. Eu vou selecionar o elemento imagem e quando esse elemento imagem não tiver not, a classe imagem pessoa, ou seja, para os elementos imagens que não tem a classe pessoa, é isso que not, e aí entre os parênteses o nome aqui da classe, né, significa, né? Então, no caso, o elemento com a classe imagem pessoa é esse aqui. É esse aqui, ó. Que no caso é a imagem da moça aqui. E aí esta regra de estilo que nós vamos definir vai ser para todas as imagens, exceto aquela, né? Então eu vou definir aqui, ó, largura 100%. Portanto, agora a imagem está ocupando 100% do elemento pai, né? Já essa imagem aqui ela vai ser diferente, ela vai ser redonda, como nós vimos na apresentação inicial. Portanto, em seguida eu vou definir aqui, ó, para o cabeçalho H1 que estiver dentro de um elemento com a classe slide, eu quero o tamanho da fonte, font size, igual a 5 rem. Em seguida, para a classe imagem pessoa, nós queremos curvatura da borda, border radius, igual a 50%. E aí, portanto, a imagem ela fica com esse arredondamento. Largura, eu quero que seja 6 rem. Altura, eu quero que seja 6 rem. E aí, portanto, ela vai ficar redonda agora, né?
Margem, eu quero que seja 0 verticalmente e automática horizontalmente. Margem na parte de baixo, eu quero que seja um rem. Em seguida, para a classe slide, e aí eu vou selecionar eu quero selecionar o primeiro elemento que tem a classe slide. Então, para isso, para eu selecionar o primeiro elemento que tenha determinada classe, eu vou digitar nth-child, e aí entre parênteses eu vou colocar o índice do elemento, né, o número do elemento, na ordem, né, qual elemento que eu quero selecionar. No caso é o primeiro elemento, então aqui eu vou colocar 1. Só que o que eu quero selecionar realmente é um cabeçalho nível 1 que esteja dentro do primeiro elemento com a classe slide. É isso que esta regra de seleção significa. Eu estou selecionando um cabeçalho H1 que esteja dentro do primeiro elemento com a classe slide. E aí, para esse cabeçalho, eu vou definir aqui, ó, posicionamento, position absoluto. Distância do topo, eu quero 50%, ou seja, ele vai ficar no meio, né? E distância da esquerda, eu quero 50%, ou seja, ele vai ficar centralizado. E efeito de transformação, eu quero que ele desloque menos 50% no eixo X e menos 50% no eixo Y. Primeiro é eixo X, segundo é eixo Y. Ou horizontal, vertical, né? E aí eu vou salvar. E agora nós conseguimos ver o número 1. Antes a gente não conseguia, né? Se eu tirasse isso aqui, ó. Deixa eu comentar. A gente não vê o número 1 porque ele está aqui embaixo, né? Ele está embaixo aqui porque ele vem depois. Não é? Aqui, ó. Então ele acaba ficando atrás aqui desse aqui. Tá? Deixa eu corrigir aqui. No caso, o número 1, ele acaba ficando escondido aqui em algum lugar, né? Mas aí definindo estas regras de estilo aqui, só para o primeiro slide, né? Que é o da imagem aqui do mar. Definindo essas regras de estilo, nós temos aqui o 1 agora sendo exibido. Em seguida, eu vou selecionar o terceiro elemento que tiver a classe slide. Então, no caso, vai ser esse aqui, né? Com 3 aqui. E aí, para ele, eu vou definir fundo, background. E aí, eu vou informar dois valores aqui. O primeiro vai ser um efeito gradiente, que vai ser uma cor. Um efeito gradiente é o efeito em uma cor que gradativamente vai mudando de cor. E aí eu vou definir aqui como gradiente linear. E aí a primeira cor vai ser preto com uma opacidade, com uma transparência, né? 0.4. E a segunda cor vai ser a mesma. Vai ser a mesma cor. E aí quando eu salvar... Ah, falta mais uma coisa aqui. Além desse gradiente linear, eu vou definir uma imagem aqui para o fundo. Então eu vou digitar aqui, ó, URL. Deixa eu expandir aqui. Espera aí. Isso aqui tem que ser dentro aqui dos parênteses do valor aqui. Não, vai ter que ser fora. Fora aqui. Então, vírgula. Aí aqui eu vou digitar URL para especificar uma imagem que eu quero que esteja no fundo. E aí eu vou definir ponto barra, o nome da imagem vai ser img-2.jpg. E aí essa imagem eu também vou pegar ela aqui e vou colar ela aqui. Que no caso é a imagem do abacaxi, né? Portanto, agora, se eu salvar, nós não vemos, mas aí eu vou fazer aqui, ó,
centro, cobrir, no repeat, não repetir. E aí se eu salvar, nós ainda não vemos, deveria estar aqui, né? Espera aí, deixa eu pensar. No caso aqui nós temos background, linear gradient, e aqui a imagem, com as configurações da imagem, né? Ela centralizada, cobrindo e sem repetir a imagem. Deixa eu ver aqui. A imagem está aqui, que é isso aqui, né? Deixa eu colocar as outras regras de estilo, porque eu acho que está faltando alguma coisa aqui para funcionar. Vamos lá. Aí agora eu vou ter... Deixa eu... Aí agora para a classe container, botões, eu terei modo de exibição display igual a flex, justificar conteúdo centralizado, margem no topo igual a 0.75 rem. Isso aqui é para os botões, né, de próximo e que estão aqui embaixo, né? Então atrás aqui do slide preto. Em seguida, para as classes botão anterior e botão próximo, nós teremos... Peraí, eu acredito que eu devo ter escrito alguma coisa errada aqui. Peraí, deixa eu checar. Porque eu acho que essas imagens não deveriam... Já deveriam estar escondidas em algum lugar. Peraí. Deixa eu checar aqui na minha colinha. É isso mesmo. Vamos acabar de escrever essa regra de estilo aqui. Eu vou ter aqui fundo background igual a transparent. Cor da borda igual a transparent. Tamanho da fonte igual a 1.75 rem. Cursor eu quero que seja ponteiro. Margem eu quero que seja 0 verticalmente e 0.25 horizontalmente. Transformação do texto eu quero que seja capitalize. Quer ver? Deixa eu... Eu vou comentar esses slides aqui, que aí a gente vai conseguir ver o resto aqui, né? E aí, deixa eu checar aqui. No caso... No caso, o slide aqui tem que ser posicionamento absolute. E aqui, eu esqueci de comentar. E aqui overflow vai ser hidden. E aí quando eu salvar, nós vamos conseguir ver agora os botões. Perfeito, é que eu tinha esquecido de corrigir isso aqui. No caso overflow hidden, ele remove... Ele corta aqui o conteúdo que transbordou, né? E esses slides aqui, agora acho que eu posso mostrar eles, quer ver? Exatamente. No caso aqui, o posicionamento do slide antes estava relative. E aí não aplicava o efeito que a gente queria. Se for relative, vai ficar... Ia ficar um slide embaixo do outro, né?
Quer ver se eu tirar aqui o transbordamento? Para a gente entender como que esse carrossel funciona. Desse jeito aqui, com posicionamento relativo, ou até mesmo sem essa regra de estilo aqui, se eu tirar ela não vai fazer diferença. Desse jeito, fez diferença, né? No caso aqui, o transbordamento. Desse jeito aqui, cada slide fica um em cima do outro, né? Fica um em cima do outro aqui. Se eu definir o posicionamento dos slides como sendo absolute, isso vai fazer com que, e definir o transbordamento, né? Como sendo escondido. O posicionamento igual a absoluto para os slides vai fazer com que os slides, ao invés de serem posicionados onde eles, na ordem que eles normalmente seriam posicionados, ou no lugar que eles normalmente seriam posicionados, que o padrão em HTML e CSS é que os elementos vão ficar um em cima do outro, né? Então, na ordem que eles são definidos aqui, os elementos eles são exibidos um em cima do outro, alinhados à esquerda aqui, né? Mas aí quando você define o posicionamento do slide como sendo absoluto, ao invés de aparecer no lugar, ao invés de aparecer no posicionamento que o elemento normalmente apareceria, ao invés disso ele é posicionado rente ao topo e rente à esquerda do elemento pi. No caso, o elemento pi de todos os slides é o container carrossel, que é esse elemento que tem a borda aqui azul. E aí quando a gente define todos os slides como tendo posicionamento absoluto, efetivamente o que acontece é o seguinte: todos eles são posicionados colados aqui, colados ao topo e à esquerda do elemento pi. E aí por isso que você não vê eles empilhados aqui um em cima do outro. Você vê somente o quarto slide, mas é porque os outros, como eles vêm antes aqui na estrutura do código, eles são exibidos atrás deles, né? Como o quarto slide é o último, ele que fica exibido na frente. Mas aí se eu comentar ele aqui, ó, o que vai aparecer vai ser o slide 3. Né? E aí se eu comentar o slide 3, vai aparecer o que está atrás. Então isso mostra que todos os slides, por estarem com posicionamento absoluto, eles são, ao invés de serem impressos em uma coluna, eles são impressos de forma absoluta aqui, né? Portanto, agora, deixa eu voltar aqui para baixo. Isso que vocês acabaram de ver é o que a gente chama de depuração. Depuração é o processo de resolver bugs, né? Tinha um bug acontecendo aqui, a gente foi passo a passo corrigindo esse bug para a gente poder alcançar o resultado que a gente queria. A próxima regra de estilo aqui, eu vou definir o espaçamento entre as letras igual a 2 pixels. A cor do texto do botão vai ser igual a esse tom aqui de cinza. E transição para todos os efeitos vai durar 0,3 segundos e será uma transição linear. Em seguida, para o botão anterior, quando estiver em modo hover, assim para o botão próximo, quando estiver em modo hover, eu quero definir a cor do texto como sendo esse cinza aqui mais escuro, né, meio azulado. Portanto, agora, se eu coloco o mouse em cima dos botões, ele fica com esse efeito. Em seguida, eu vou definir algumas regras de estilo para deixar a nossa página mais responsiva. Eu vou definir aqui, ó, Media Screen, quando a tela tiver no mínimo, tiver uma largura mínima igual a 576 pixels. Eu quero que o container carrossel tenha altura igual a 45% da altura da tela do usuário. E aí eu vou copiar isso aqui, porque eu vou definir regras de estilo específica para outros tamanhos de largura de tela. Então, para quando for no mínimo 768, eu quero que a classe container carrossel tenha 55% da altura
50% da altura vertical da tela do usuário. E quando a tela estiver no mínimo 992 pixels, eu quero que ocupe 65%. Eu vou salvar. E aí agora, quando eu expandir aqui, nós veremos o slide mudando de tamanho de forma responsiva. Perfeito. Agora é hora da gente criar o efeito, criar a funcionalidade utilizando JavaScript. Para isso, deixa eu checar aqui se as nossas regras estão corretas. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, agora nós temos nossas regras de estilo. Mas o nosso projeto ainda não funciona, né? Nós temos que escrever o nosso código JavaScript. Para isso, eu vou criar aqui um arquivo chamado script.js. E aí dentro dele, a primeira coisa que nós vamos fazer será selecionar os slides e selecionar os botões anterior e próximo. Então eu vou escrever aqui, ó, document.querySelector all. Eu vou selecionar todos os elementos que atendam a seguinte regra de estilo. Eu quero a classe slide. E aí eu vou atribuir essa lista de elementos a uma constante chamada slides. Portanto, esses são os slides. Vou selecionar agora o elemento com a classe botão próximo. Vou atribuir esse elemento selecionado a uma constante chamada botão próximo. E vou selecionar o elemento com a classe botão anterior. Em seguida, eu vou selecionar os slides e aí, através do método forEach, eu vou executar uma função para cada um dos elementos na lista slides. A palavra forEach significa para cada, né? For significa para, each significa cada, e esse método que nós usamos quando nós queremos executar uma função para cada elemento de uma lista. E aí essa função que a gente passa aqui entre os parênteses, né, como argumento para o método forEach, ela recebe por padrão do método forEach dois argumentos. O primeiro argumento é o item da lista e o segundo argumento é o índice daquele elemento. Então, para o primeiro elemento aqui dos slides, né, que vai ser o slide 1, aqui no caso vai ser esse slide aqui, né, slide 1, que está atrás de todos, né. Na primeira repetição, o primeiro argumento vai ser esse slide. Então eu vou chamar de slide. E o segundo argumento é o índice desse slide, que no caso é o índice 0, né, para o primeiro. O primeiro elemento está no índice 0, o segundo elemento está no índice 1, o terceiro elemento está no índice 2. Então aqui é o índice. E aí para cada um desses elementos, desses slides, eu quero definir slide.estilo.distância a partir da esquerda, left. E aí eu vou definir aqui um template de string e vou encaixar de forma dinâmica o índice do elemento vezes 100. E aí isso vai ser a porcentagem de distância do lado esquerdo, né? No caso, para o índice, para o primeiro elemento, né? Para o primeiro slide, que é o 1 aqui, né? No caso, o índice dele é o índice 0. E aí aqui, isso aqui vai ser 0. E aí 0 vezes 100 vai dar 0. E aí 0% vai ser a distância do primeiro slide a partir da esquerda. Ou seja,
não vai ter nenhuma distância, né? O primeiro slide vai ser o primeiro sendo exibido aqui. Ele vai estar 0% de distância da esquerda do elemento pi, né? Que é o container aqui com borda azul. Já por o segundo slide, que está no índice 1, que é esse slide aqui, ó. No caso aqui, primeiro slide, índice 0. Segundo slide, índice 1. E aí, por slide no índice 1, o índice vai ser 1 e aqui vai ser 1 vezes 100, que é igual a 100. E, portanto, o segundo slide ele vai estar a 100% de distância do lado esquerdo, efetivamente fazendo com que ele fique do lado do primeiro slide. E aí o slide no índice 2 vai estar a 200%, ou seja, vai ser o terceiro elemento na ordem aqui horizontal, né? É isso que isso aqui vai causar. E aí, portanto, agora, se eu salvar, parece que nada acontece, mas é porque eu não conectei o arquivo, né? Portanto, aqui no código HTML, antes de fechar o body, eu vou criar uma tag script com o atributo src igual a script.js. Aí eu vou salvar e, portanto, agora é por isso que nós vemos o primeiro slide aqui, porque os outros slides, o segundo, o terceiro e o quarto, eles estão sendo exibidos aqui do lado dele, mas como o container, que é a borda azul, tem a propriedade overflow igual a hidden, né, transbordamento igual a escondido, é essa tradução, que é essa propriedade aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Overflow hidden. É essa aqui, ó. Se eu comentar aqui, nós veremos que os slides são exibidos aqui. Portanto, é assim que essa regra de estilo funciona. Portanto, agora, aqui no JavaScript, eu vou escrever o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada contador, que vai receber o valor 0 inicialmente. É essa variável aqui que vai controlar qual slide vai ser exibido. E aí, eu vou selecionar o botão próximo. Vou adicionar um detector de eventos através do método addEventListener para detectar o evento click e para executar a seguinte função. Eu quero fazer o seguinte, eu quero incrementar o valor do contador em uma unidade, portanto eu vou escrever aqui contador mais, e eu vou chamar uma função chamada carrossel, que não existe ainda, eu vou criar essa função agora, portanto eu vou vir aqui e vou escrever function carrossel, e essa função ela vai fazer o seguinte. Primeiramente, se for o primeiro slide que estiver sendo exibido, eu não quero exibir o botão anterior, né? No caso, o primeiro slide não tem um slide anterior. Então, o botão anterior aqui eu quero esconder ele. E aí, por isso eu vou fazer aqui, ó. Se, if, o contador, né, a variável contador, for menor do que, ou melhor, se o contador for maior do que 0, ou seja, se não estiver no primeiro slide, né, se o índice é maior do que 0, a gente não está no primeiro slide. Então eu vou fazer aqui, ó, botão anterior, eu vou acessar a propriedade estilo, vou acessar a propriedade display, que é o modo de exibição, e vou definir como sendo bloco, ou seja, igual a bloco. Ou seja, se não for o primeiro slide, é para exibir o botão anterior. Botão anterior. Se não, else, ou seja, se for o primeiro slide, eu quero definir o modo de exibição do botão como sendo nenhum. Portanto, agora quando eu salvar,
Quando eu salvar, nós ainda vemos aqui, mas é porque eu preciso fazer o seguinte, ó. Quer ver? Deixa eu clicar aqui em próximo. Eu preciso fazer o seguinte, aqui fora dessa função, vamos definir o resto da lógica aqui. Deixa eu definir aqui. Se o contador for menor do que o número de elementos na lista slides, né? Length é uma propriedade de vetores, é uma propriedade de listas que nos traz o número de elementos que uma lista tem, né? E aí eu vou fazer aqui, ó, menos 1. Ou seja, se contador for menor do que o número de elementos menos 1, que equivale ao índice do último elemento, né, da lista, então eu vou definir aqui botão próximo, vou acessar a propriedade estilo, vou acessar a propriedade display e vai ser igual a block. Ou seja, se nós não estivermos no último elemento no slide, né, se nós não estivermos no último slide, e é isso o que essa expressão aqui está testando, nós queremos exibir o botão próximo, né? Se não, se nós estivermos no último slide, então o botão próximo, eu quero alterar a propriedade estilo, especificamente a propriedade display, e vai ser igual a none, nenhum. E aí, portanto, agora se eu clicar aqui em próximo, não funciona ainda, mas é porque nós precisamos fazer o seguinte, ó. Nós precisamos vir aqui dentro da função carrossel, e aí eu preciso fazer isso aqui, ó, slides, ponto, para cada um, for each. Eu vou executar a seguinte função, que recebe por padrão o item, né, que é o slide. Slide.estilo, transforme. E aí eu vou fazer aqui, ó, desloque no eixo X, translate X. E aí eu vou encaixar aqui de forma dinâmica, vai ser um valor negativo, mas eu vou encaixar de forma dinâmica o seguinte. Contador vezes 100, e vai ser uma porcentagem, né? Ou seja, para o primeiro item, quando o contador for 0, o deslocamento do eixo X vai ser 0%, né? E aí para os outros vai ser 100 e para o outro 200, né? Para cada um dos slides. E aí se eu salvar isso agora e clicar aqui, não funciona ainda, mas é porque... Espera aí. A gente definiu para o botão próximo, vamos definir para o botão anterior. Então, botão anterior, evento clique. E aí eu quero aqui, ó, contador, menos, menos. E eu vou chamar o carrossel. E aí, o que falta agora para funcionar? Não funciona ainda? Espera aí. Ah, tá, no caso aqui. Se eu salvar agora, isso. Portanto, agora nós temos o nosso slide funcionando. Aqui no caso, deu um bug aqui, deixa eu checar. Falta mais uma linha aqui. Fora da função, eu tenho que definir aqui, ó, botão anterior, propriedade estilo, propriedade display. Eu quero que seja none. Agora, próximo, anterior. Espera aí. Ah, aqui no caso eu botei contador mais, mas é menos, menos, né? Quando for o botão anterior. Portanto, agora, se eu clicar em botão próximo, ele vai para o próximo slide. Se eu clicar no botão anterior, ele volta para o botão anterior.
Ah, tá, tem um problema aqui. O nosso terceiro slide não está exibindo a imagem do abacaxi, né? Vamos checar aqui. No caso, a imagem do abacaxi é img-2.jpg. Se eu vim aqui em estilo e vim aqui em... Cadê? Aqui, ó. Era aqui que estava acontecendo o bug. Deixa eu checar aqui na minha cola. Aqui tem que ser... Vou fazer o seguinte, deixa eu copiar aqui. O que tem de diferença aqui entre esses dois? Deixa eu colocar esse. Deixa eu deixar esse aqui. Ok. Ué, o que estava de diferente? Ah, tá. No caso aqui o RGBA tinha 5 valores, ó. É esse aqui que era o erro. No caso, o valor RGBA, que é pro filtro aqui da imagem, né? Porque a imagem originalmente ela é mais clara. Ela é mais clara. Então, no caso, o slide ele tem esse filtro aqui, que vem aqui dessa propriedade aqui, né? Só que aqui era para ser 4 valores só, que é o quarto valor aqui é a opacidade, que é 0.4. É isso. Aí se eu salvar, ele continua funcionando. Portanto, agora nós temos o nosso projeto de slide de imagens, né? De carrossel de imagens. E eu vejo vocês no próximo tutorial.